Bom dia, meus queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de análise de algoritmos. A aula de hoje é uma aula muito especial porque estamos começando a entrar de fato em assuntos que são extremamente importantes para qualquer cientista da computação que quer ser um bom analista, que quer saber analisar muito bem algoritmos, que quer saber construir algoritmos. E esse assunto se chama notação assintótica. Portanto, na aula de hoje eu vou definir para vocês, conversar a respeito, discutir, trabalhar algumas atividades relacionadas à notação assintótica, a chamada notação ou ordem Big O, notação ou ordem ômega, notação ou ordem θ e ainda duas notações que são um pouco menos usadas, mas que é importante também que vocês conheçam, que eu vou chamar carinhosamente de Ozinho e Omeguinha. Eu que batizei, tá? Vamos para frente. Primeiro, pessoal, eu quero perguntar para vocês qual dessas duas funções gera resultados maiores. Me digam aí, n mais 10 ou n ao quadrado mais 1? Alguém se arrisca? Seguinte, galera, vocês são da computação, vocês já têm uma cabeça um pouco mais preparada, mas se a gente fizesse uma enquete no meio da rua e conversasse com as pessoas, a maioria delas, pode ter certeza, iriam pensar automaticamente em valores pequenos de n, e iriam pensar n igual a 1, a expressão n mais 10 vai ser maior, n igual a 2, a expressão n mais 10 vai ser maior. Mas vejam que nós estamos na disciplina de análise de algoritmos e aqui a gente faz o contrário. Aqui nós ignoramos os pequenos valores e nos concentramos em valores enormes de n. O nosso foco é lá na frente, são valores bem grandes de n. Então, para a gente, quem vai gerar resultados maiores vai ser n ao quadrado mais 1, tá certo? Pensem que para valores enormes de n, as funções n ao quadrado, 3 sobre 2 vezes n ao quadrado, 999 vezes n ao quadrado dividido por 1000 e até n ao quadrado mais 100 vezes n e tantas outras parecidas com essas funções têm todas a mesma taxa de crescimento e, portanto, são todas funções equivalentes. Detalhe, galera, que quando eu falo de taxa de crescimento, eu não estou falando que elas têm a mesma derivada, tá certo? A derivada é outra coisa, mas a gente, ao olhar para essa função e pensando em valores enormes de n, todas elas têm uma taxa de crescimento semelhante, elas se comportam de forma semelhante. E eu estou falando isso para que a gente possa chegar na definição da chamada notação assintótica. Quando nós falamos de notação assintótica, nós estamos falando da matemática que se interessa, que estuda os valores enormes de n para qualquer função. Nessa matemática, visto que nós estamos interessados nesses valores bem grandes de n, nós vamos, claro, desconsiderar fatores constantes e ainda assim vamos conseguir classificar as funções no que nós chamamos de ordens assintóticas. A notação assintótica ela se relaciona diretamente com as medidas de complexidade de algoritmo, como nós já vimos um pouco na aula passada e vamos ver muito de agora em diante, principalmente a partir da próxima aula. E existe essa relação direta entre notação assintótica e complexidade de algoritmo, porque quando nós analisamos o comportamento dos algoritmos, nós estamos justamente interessados nessas entradas de tamanho bem grande, entradas de tamanho enorme, e é aí que vai entrar a nossa querida notação assintótica. Quando a gente analisa um algoritmo qualquer, eu falei para vocês na aula retrasada que nós podemos estudar o pior caso de execução de um algoritmo, que nós podemos estudar o melhor caso de execução de um algoritmo e nós temos também o caso médio. Quando nós analisamos o pior caso de execução de um algoritmo, nós queremos encontrar uma função que funcione como um limite superior do tempo de execução para qualquer entrada do tamanho n.
Isso significa que se eu der uma função e falar que isso aqui é o pior caso de execução do algoritmo, você não vai encontrar ou essa função vai funcionar como um limite superior, de tal forma que o seu algoritmo nunca vai ser pior do que aquela função que você definiu. Imaginem então que ao contar os passos de execução de um algoritmo qualquer, nos deparamos com a seguinte função: f de n igual a 3 vezes n ao quadrado dividido por 2, mais 7 vezes n sobre 2, mais 4. Ah, professor! Na aula retrasada, foi na passada, você falou que as funções de análise de algoritmo são T de N, porque elas são funções de tempo relacionadas a N, que é o tamanho da entrada. Mas lembrem também que eu falei que eu posso chamar de F de N, K de T, Z de Y, eu posso chamar do jeito que eu quiser. Aqui em especial eu estou falando para vocês que nós contamos os passos de um algoritmo qualquer e nos deparamos com a seguinte função: 3 vezes n ao quadrado dividido por 2, mais 7 vezes n dividido por 2, mais 4. Entretanto, meus queridos e minhas queridas, eu quero que vocês lembrem que o tema da nossa aula, de agora, deste momento, é notação assintótica. E 2 minutos atrás, talvez, eu acabei de falar para vocês que a notação assintótica se interessa por valores bem grandes de n, valores enormes. E com isso nós desprezamos a constante, ou as constantes de uma equação. O meu objetivo, portanto, vai ser encontrar uma outra função que eu vou chamar de g de n, tal que o f de n vai ser menor ou igual a alguma constante multiplicada por g de n para todo n suficientemente grande. Assim, eu vou conseguir definir que essa função que tem várias constantes, que tem outros elementos, essa função f de n, ela se comporta assintoticamente da mesma forma que a outra função que eu vou definir, que é a função g de n, de acordo com uma certa ordem, que daqui a pouco eu vou falar para vocês qual é essa chamada ordem. Portanto, eu queria que vocês observassem bem essa definição. Eu tenho minha função f de n, 3n ao quadrado dividido por 2, mais 7 vezes n sobre 2, mais 4. Essa função tem várias constantes. Por exemplo, 4 é uma constante que está nessa função. 7 dividido por 2 é outra constante que está nessa função. 3 sobre 2 é outra constante que está nessa função. Eu quero encontrar uma função g de n que não tem constantes, de tal forma que a minha função f de n vai ser menor ou igual a alguma constante que eu vou definir, multiplicado por essa função g de n, e que vai fazer com que essa constante vezes o g de n seja maior ou igual ao f de n para todo n enorme, para todo n bem grande. Talvez não para todo n. Eu posso pensar que se o n igual a 0, o meu f de n vai ser maior. Se o n igual a 1, o meu f de n ainda vai ser maior. Mas a partir do n igual a 10, por exemplo, o meu f de n vai ser menor ou igual a alguma constante que eu vou definir vezes o g de n. Antes que vocês achem que está complexo, vamos começar a pensar nesse exemplo. Olhando aqui para essa equação que eu montei para vocês, eu queria que vocês pensassem em valores de C e de Nzão, tais que 3 sobre 2 vezes n ao quadrado, mais 7 sobre 2 vezes n, mais 4 vão ser sempre menores ou iguais a alguma constante, vezes n ao quadrado para todo nzinho maior que nzão. Pensem nesse nzão como n0. O n0 é o valor a partir do qual, se eu multiplicar uma constante por n2, essa constante vezes o n2 vão ser sempre maiores do que essa função. A partir desse n0 para frente. Vocês conseguem pensar em algum valor de C e algum valor desse n0, ou nzão, como eu estou chamando aqui no slide? Pensem rápido. O que vocês acham? Me deem aí algum valor de constante e algum n, tanto C quanto n. Vamos lá. Quando C é igual a 1 e o n é igual a 1,
essa função aqui resulta em n ao quadrado. Aí a gente começa a dar valores para o n para ver se essa inequação ela é correta. Se o nzinho for igual a 1, quanto é que dá essa função aqui? Vai dar exatamente 3 sobre 2 mais 7 sobre 2 mais 4. Isso daqui é menor ou igual a 1 ao quadrado? Não é. Isso significa que esse valor de c e esse valor de 1 não são ok. Vamos pensar em outro valor de c e outro valor de n. Esse nzão aqui, ele é um n0, ele é um valor inicial. Por exemplo, isso aqui é uma função de n. Eu vou dar valores para n. O nzão é aquele valor de n que dele para frente sempre eu vou ter verdade nessa função aqui, nessa inequação. Então, se eu disser que meu nzão é 10, para nzinho igual a 10, isso aqui é válido. Para nzinho igual a 11, isso aqui é válido. Para nzinho igual a 1000, isso aqui é válido. Para nzinho igual a 1 milhão, isso aqui é válido. Mas para nzinho igual a 9, isso aqui não é válido. Então vamos pensar em alguma constante, algum n0. E você botou o c igual a 100? Isso. Perfeito. Tá certo ou não tá, galera? Agora eu preciso mesmo que o c seja 100. De repente, se eu botar c igual a 4, o que vocês acham? Qual seria o meu n0? O meu nzão? Vamos fazer as contas. Vamos pensar que... Ó, o Jorge está dizendo aqui o n igual a 2. Vamos fazer as contas. N igual a 2. Eu teria 3 vezes n ao quadrado, que dá 4, dividido por 2, mais 7 vezes 2, dividido por 2, mais 4. Isso aqui teria que ser menor ou igual a 4 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Fazendo as contas aqui, eu vou ter 6 mais 7 mais 4 é menor ou igual a 16. 6 mais 7 dá 13. 13 mais 4 dá 17. Ainda não, Jorge. Quase. Então, eu acredito que nzão igual a 3 já funciona. Vamos fazer as contas. 3 vezes 3 ao quadrado, que dá 9, dividido por 2, mais 7 vezes 3 sobre 2, mais 4, seria menor ou igual a 4 vezes 3 ao quadrado, que dá 9. Fazendo as contas, nós vamos ter 3 vezes 9, 27, dividido por 2, dá 13,5. Mais 3 vezes 7, 21, dividido por 2, dá 10,5, mais 4. Isso seria menor ou igual a 36. 13,5 mais 10,5 dá 14, 24, mais 4 dá igual a 28. 28 é menor ou igual a 36? Sim, então para o n igual a 3 deu certo. Será que para todo n acima de 3 vai dar certo? O que vocês acham? Vocês acham que para n igual a 4, para n igual a 5, para n igual a 100 funciona? Sim. Funciona, né? Então isso significa que se tivermos como constante c igual a 4 e nzão igual a 3, essa inequação vai ser verdadeira para todo nzinho maior que o nzão, que é 3. Então vocês viram qual é o processo, né? Eu tinha uma função maior, uma função cheia de constantes. E eu encontrei uma outra função bem simples, tal que eu posso definir uma única constante e um único n inicial, que eu estou chamando aqui de nzão, ou a gente pode chamar também de n0, de tal sorte que essa constante multiplicada pelo n2 a partir desse n0 vai ser uma função que limita por cima, que serve como um limite superior para essa outra função aqui, que é uma função maior e mais complexa. E isso funciona porque nós estamos interessados em valores bem grandes do n. De novo, quando nós falamos em notação assintótica, nós estamos considerando aproximações do tempo de execução para a quantidade de passos de um algoritmo em função de entradas suficientemente grandes e representativas.
Nós trabalhamos com notação assintótica porque ela nos permite fazer essas aproximações, visto que nós estamos interessados em duas coisas principais. A primeira delas é o comportamento de um algoritmo. A gente não está interessado, quando a gente trabalha com a medição analítica, em calcular exatamente o tempo que o algoritmo leva para executar. A gente está interessado em identificar o comportamento do algoritmo, mas não é um comportamento de qualquer jeito, é o comportamento do algoritmo para entradas de tamanho bem grande, entradas enormes. E como nós já comentamos desde as primeiras aulas, o tempo de execução de um algoritmo ele cresce à medida que o tamanho da entrada cresce. E aí, isso que eu mostrei para vocês, esse exemplo que eu dei para vocês dessa função f de n, que nós encontramos que um limite superior para ela é a função n ao quadrado, porque nós encontramos uma constante c e um valor inicial para n, é justamente a definição da notação Ozão, que nós chamamos de Big O, que é também conhecida como ordem O. Essa notação Big O ela vai estabelecer um limite assintótico superior. A função g de n que nós encontramos, ela domina assintoticamente a outra função f de n. Voltando aqui para esse exemplo, quando nós colocamos essa na equação e quando nós definimos o valor dessa constante e definimos o valor de n0, nós ganhamos a liberdade de dizer que utilizando a notação Big O, n ao quadrado domina assintoticamente essa função aqui, 3 sobre 2 vezes n ao quadrado mais 7 sobre 2n mais 4. F de n, nós podemos dizer que é da ordem O de g de n. Vocês vão encontrar em muitos materiais, quando vocês forem estudar, que f de n, a notação é essa, igual a Ozão, ao Big O de g de n. Mas, na verdade, não é que ela é igual. Aqui nós estamos dizendo, e nós falamos essa igualdade, dizendo exatamente o seguinte, f de n é da ordem Big O de g de n. E eu só posso dizer isso se eu conseguir definir uma constante positiva c e um valor inicial para o meu n, que eu posso chamar de nzão ou de n0, tal que a minha função f de n ela é maior ou igual a zero e ela também é menor ou igual a essa constante vezes a minha nova função g de n para todo n maior que o n0. Esse gráfico aqui ele mostra certinho o que eu estou querendo dizer. Quando eu atribuo valores para n que são menores que n0, tudo pode acontecer. Em alguns momentos, minha função f de n pode ser maior que a minha constante vezes g de n. Em outros momentos, ela pode ser menor. Mas a garantia que eu tenho é que desse n0 para frente, a minha constante, a constante c que eu escolhi, multiplicada pela função g de n, que eu digo que domina assintoticamente a função f de n, serão sempre maiores. Deu para entender bem olhando para esse gráfico? Isso daqui indica exatamente que f de n, ó, vejam que tem a igualdade, mas eu vou ler exatamente assim. F de n é da ordem Big O de g de n. Nesse momento, o que eu quero que vocês internalizem é que se eu estiver falando de notação Big O, eu estou falando que minha função f de n, aquela função que eu contei os passos de execução de um algoritmo, contei tudo e cheguei numa função f de n. E aí eu preciso definir qual é a ordem Big O dessa função. Eu vou criar ou eu vou encontrar uma outra função que não tem constantes. Eu vou definir uma constante c e eu vou definir um n0 para poder justificar que essa função g de n domina assintoticamente a função f de n. Na prática é isso, é definir a função g de n, definir a constante e definir o n0. Ou se eu der para vocês uma função g de n e pedir para vocês justificarem que essa função ela domina assintoticamente a função f de n, vocês precisam encontrar uma constante que justifique isso e vocês precisam encontrar um n0. Quando eu digo que f de n é da ordem Big O de g de n, é exatamente isso que eu quero dizer.
Esse gráfico é muito expressivo em relação ao que eu estou falando aqui. E eu gosto de repeti-lo para que vocês entendam. Preciso ter um valor inicial do n, de tal forma que desse valor inicial para frente, a minha constante multiplicado pela função g de n vai estar sempre acima em termos de valor aqui de tempo da função f de n. Partindo para a parte prática, e também falando aqui um pouco mais da notação Big O, eu diria para vocês que com essa notação Big O, nós podemos afirmar que o f de n ele é menor ou igual a uma outra função g de n, mas não ilimitadamente, até um certo fator constante e de modo assintótico. Quando eu digo de modo assintótico, quer dizer que eu estou me preocupando com valores bem grandes de n. Por isso que é à medida que o n cresce para o infinito. Um exemplo clássico é essa função f de n. Dei para vocês, vocês pegaram algum algoritmo, a gente precisa analisar o comportamento desse algoritmo. Para isso, a gente vai contar os passos de execução desse algoritmo, quantos passos esse algoritmo realiza. Nós encontramos que, em relação ao tamanho da entrada, esse algoritmo realiza 8 vezes n menos 2 passos. E aí eu pergunto, 8 vezes n menos 2 é da ordem O de n? Para vocês me falarem que sim ou que não, ou melhor, se vocês me falarem que sim, vocês precisam encontrar um valor de n0 e vocês precisam encontrar um valor da constante c. Então agora eu pergunto, O de n ou 8 vezes n menos 2, que é essa função f de n, ela é da ordem O de n? É ou não é? N igual a 2 e C igual a 7 funciona. Vamos pensar aqui. 8 vezes 2 menos 2 é igual a 14. E C igual a 7, eu teria 2 vezes 7 é igual a 14. Então, para n igual a 2 e C igual a 7, funciona. Vamos pensar agora para o n igual a 3 para saber se essa diferença vai aumentar, né? 8 vezes 3 dá 24, menos 2, 22. 3 vezes 7 dá quanto? 21. Não funciona, Thomas Maicon, para n igual a 2 e c igual a 7. Alguém tem outra alternativa? Mas não era c vezes n ao quadrado, não? Não, ó, é n, não é n ao quadrado não, ó. Eu estou perguntando se ela é da ordem O de n. O meu g de n é igual a n neste caso. G de n igual a n. E aí, alguém tem outro valor de n e outra constante c? A gente só precisa subir o valor da constante. Então, se a gente subir de 7 para 8, eu acho que já vai dar certo para o segundo caso. É isso, Thomas Maicon. Se o c for 8, já funciona a partir de n igual a 1, não funciona não? Funciona. 8 vezes 1. Eu tava pensando nisso, 1 e 8. É isso, 8 vezes 1. Oi? Menos 2. Ei. 8 vezes 1. Oi. Maior. Maior. Vamos para n igual a 2. 8 vezes 2. 16. Menos 2. 14. 8 vezes 2. 16. Então sempre vai ser maior, não vai não? Sim. Pronto, galera, é isso, é simples, é muito simples. Eu vou dar umas dicas para vocês, mas só de olhar aqui para as constantes da função f de n, a gente consegue encontrar a constante da função g de n. Lembrem de olhar para as constantes. Com elas a gente consegue manipular essas constantes para ficar bem fácil. Vamos lá. A notação assintótica, ela implica também em algumas propriedades. E aqui vem a primeira dica para vocês. Se a minha função f de n é um polinômio de grau d, por exemplo, o f de n ele tem que ter o formato a0 mais a1 vezes n, mais a2 vezes n, até a vezes d, multiplicado por n elevado a d. Se ele é de grau d,
esse AD aqui, ele tem que ser diferente de zero, né? Na verdade, pensando nele como sendo um número maior que zero, eu teria que o meu f de n é O de n elevado a d. Qual seria a minha constante C que garantiria isso para algum n0? Vamos voltar para o exemplo aqui, ó. 8n menos 2. Vocês definiram a constante C como 8, não foi? Isso. Porque tinha esse menos 2 aqui. Se fosse 8n mais 2, qual seria o valor que vocês definiriam para a constante C? 9, é isso. 9 já basta. Então, vamos voltar aqui para esse polinômio. Se o que define o grau dele, o n de d, é o AD, e eu estou dizendo que a função f de n é da ordem O de n elevado a d, qual é a constante que eu preciso ter aqui, que eu já garanto que para n's bem grandes isso aqui é válido? Qual é a constante? Olha aqui para esse formato de polinômio. A0 mais A1 vezes n mais AD vezes n elevado a d. No caso seria o valor de AD, né? O valor de AD não, quase lá. Porque se eu tiver o valor de AD, isso daqui vai ser igual. Só que eu tenho um monte de coisa para trás somando. É isso, Jorge. O Jorge acordou, galera. AD mais 1. AD mais 1, é ou não é? Só que aí, detalhe. Se eu colocar AD mais 1, eu vou precisar escolher um N0 grande. Vamos voltar para esse exemplo. Aqui nós escolhemos o n igual a 8 e o nosso n0 foi bem pequenininho, foi 1. Aqui, como tem esse monte de coisa somando aqui, que eu não sei quanto é, se eu colocar AD mais 1 como constante, eu vou precisar de um n0 um pouco maior, ok? Ó, eu tinha aqui, naquele exemplo eu tinha 8n menos 2. Com ele, para esse exemplo aqui, foi suficiente para dizer que é Ozão de n. Foi suficiente eu encontrar C igual a 8. E o n0 igual a 1. Mas, todavia, porém, entretanto, se fosse 8n mais 2, para dizer que isso aqui é também O de n, a minha constante precisaria ser igual a 9. E isso aqui também ia servir para o n0 a partir de quanto? A partir de 1 dá certo? Então, a partir de 2, a diferença só vai crescer. Agora, se isso aqui fosse 8... Opa, 8n. Se isso aqui fosse 8n mais 1000. C igual a 9 funciona? A questão é o n. O 9 com certeza funciona. A gente só precisa saber qual é o n, mas a gente sabe que existe um n? Sabe, porque o n cresce. É só fazer as contas. Vamos pensar n igual a 1000. 8 vezes 1000. 8.000. Mais 1000. 9. 9 vezes 1000. 9.000. Foi igual. Vamos ver se com 1001 essa diferença aumenta. 8 vezes 1001. 8.008. Mais 1000. 9.008. 9 vezes 1001. 9.009. Então, o n0 a partir de 1000 funciona. Se eu tiver aqui 8n mais 1 milhão, a minha constante sendo 9, funciona? Não funcionando. Só vai precisar aumentar o n para um valor maior ou igual a 1 milhão. É isso, galera, é isso. Então, voltando, a gente está preocupado, a gente precisa garantir que para n's bem grandes, esse limite vai sempre servir como um limite.
nunca o f de n vai passar por cima dessa outra função aqui, do meu c vezes o g de n. E o que eu estou querendo dizer para vocês com essa dica aqui é isso. Se eu tenho um polinômio que está somando, eu vou pegar a constante do maior grau do polinômio, somar mais um, e isso já é suficiente para eu ter minha constante. Só que com isso, eu vou precisar calcular o valor do n0, que provavelmente vai ser um n0 maior, já que isso aqui está somando. Se o que está para trás está diminuindo, basta eu pegar a constante como igual ao a de d. Esse a de d aqui, como a gente viu na prática, já é suficiente e aí vai servir já para o n0 igual a 1. Pensando nesse polinômio aqui, qual é uma constante que me garantiria que eu encontro um n0? Aí no caso seria pelo menos 10 mais 1, né? Que é a maior constante. É a menor constante no caso, Thomas Michael. A menor constante é o c igual a 11. Só que aí eu vou precisar encontrar um n0 e o n0 provavelmente vai ser um n0 maior, né? Isso. Eu poderia também pegar uma constante que eu já garanto que para um n0 pequeno funciona. Qual seria essa constante? 10 mais 5 mais 3, 18, mais 25, 38, 43. Se minha constante for 43, o n0 pode ser pequeno ou não? Pode, porque vai dar justamente os 43, né? Vai dar justamente. Então eu tenho duas formas de garantir. Eu posso pegar a constante que multiplica o grau do polinômio, somar de 1, e aí eu vou fazer cálculos usando o n0 para encontrar qual é o n0. Eu sei que existe um n0, eu só não sei qual é ainda. Ou eu posso somar todas as constantes e encontrar um n0 pequeno. Entendeu essa parte, Geise? Sim. Esse segundo método é mais fácil, né? Eu só não tinha mostrado ainda de somar. É mais primeiro fácil. você pega com maior grau, né? Uhum. Mas por que eu gosto mais desse primeiro? Na verdade, não é que eu gosto mais. Quando a gente trabalha com análise de algoritmos, a gente usa mais esse primeiro método, porque quanto maior a constante, mais ineficiente vai ser teu algoritmo. Aqui a gente está dando um limite superior, mas se você vai vender o seu algoritmo, você vai vender dizendo que a constante é 11 ou você vai vender dizendo que a constante é 43? 11 deixa o algoritmo mais eficiente. E qual seria o n0 então, para a constante 1? Aí a gente precisa calcular. Vamos pensar em 1000. Vamos ver se 1000 funciona. Então já começa de valor Alto. Assim, Já começa de valor maior. Talvez 100 já dê certo, tá? É porque eu tô com preguiça de calcular, mas com 1000 eu já tenho certeza que já funciona. O ideal é que você ache o menor valor, mas como a constante, como a gente está interessado em analisar o algoritmo pensando em entradas muito grandes, é melhor você ter uma constante 11 e um n0 10.000 do que ter uma constante 43 para um n0 1. Porque a constante é o que vai ser o diferencial quando a gente está falando de entradas bem grandes. Mas sim, respondendo a sua pergunta, a gente vai procurar o menor n0 possível, tá? Pensar nesse mesmo exemplo aqui. Seria 10 vezes n ao cubo menos... já esqueci. menos 5n. 5n ao quadrado. n ao quadrado. Menos 3n. Menos 25. Por que aqui é mais fácil, galera? Aqui é mais fácil porque toda essa parte aqui tá puxando o meu n0 para baixo. Então, se eu falar que isso aqui é da ordem O de n ao cubo, e eu falar que minha constante é 10, para n0 igual a 1, isso aqui já funciona
Porque o n0 igual a 1 deixaria essa função aqui igual a essa constante vezes o n ao cubo. Só que a função tem um monte de âncora puxando para baixo. Tem ou não tem? É verdade. Tem um monte de âncora. Então fica bem mais fácil. Agora, nem sempre a gente vai ter aqui tudo menos. Por exemplo, isso aqui eu posso ter menos 5n mais 3n mais 25. Aqui também eu tenho certeza absoluta que o c igual a 10 vai funcionar. Só que o meu n0 eu vou precisar fazer as contas. Como é que a gente faz as contas, professor? Fazendo as contas, você atribui. Vamos ver para o n igual a 1. Deu certo ou não deu? Se deu certo, a gente faz para o n igual a 2 e vê se a diferença aumentou. Se não deu certo, a gente tem que fazer para o n igual a 3. Calcula. Se deu certo para o n igual a 3, a gente faz para o n igual a 4 para ver se a diferença aumentou. A gente sempre precisa fazer um a mais para garantir que a diferença aumenta, certo? Então, outras propriedades da notação Big O. Na notação Big O, o f de n ele é, por natureza, da ordem O de f de n. Então é isso que essa propriedade está dizendo. Basicamente ela está dizendo que toda função é menor ou igual a ela mesma. Só que a gente fala que todo f de n é da ordem O de f de n. Além disso, pessoal, se eu tiver uma constante qualquer multiplicado por O de f de n, isso daqui também é da ordem O de f de n. Eu estou dizendo que se eu multiplicar C por O de f de n, isso aqui é da ordem O de f de n. Vamos pegar um f de n bem simples, f de n igual a n, certo? Eu estou dizendo aqui que eu tenho uma constante vezes O de n. Para eu garantir que isso daqui é exatamente igual a O de n, é da ordem O de n, eu preciso definir uma constante e um n0. Se eu falar que minha constante é igual a c mais 1, independente do valor de c, isso daqui não vale para todo n0 maior ou igual a 1, não? É isso, gente. É só... A mesma estratégia que a gente estava utilizando, né? É a mesma estratégia sempre. Definir uma constante e definir um n0. Falamos de notação assintótica, a gente precisa sempre se preocupar com a constante e com n0. Próxima propriedade, olha que linda aqui, ó. O de f de n mais O de f de n é igual a O de f de n. Próxima propriedade diz que O de f de n mais O de g de n é da ordem da maior função entre as duas, f de n ou g de n. O que vocês acham? Vocês concordam ou não? Se eu tenho uma função que é n ao cubo, então n ao cubo mais 5, ela é da ordem de n ao cubo. Se eu tenho outra função que é n ao quadrado mais 3, essa outra função ela é da ordem O de n ao quadrado. Se eu tenho a ordem O de n ao cubo mais a ordem O de n ao quadrado, é como se eu tivesse um polinômio n ao cubo mais n ao quadrado. Isso é o quê? Isso não é da ordem O de n ao cubo? O de f de n multiplicado por O de g de n é O de f de n vezes g de n. Vocês acreditam? Da mesma forma, o f de n multiplicado por O de g de n também é O de f de n vezes g de n. Então, em resumo, quando eu multiplico as ordens, eu tenho uma notação cuja ordem é multiplicada. Se eu estou somando, eu vou pegar o maior dos dois. Vou deixar aqui uma... Aí aqui tem a grandeza das ordens, né? O de 1 é menor que O de logaritmo de n na base 2, que é menor que O de n elevado a meio, que é menor que O de n,
O de n vezes log de n na base 2 e assim sucessivamente. Aí eu vou deixar agora um exercício bem rápido, enquanto eu vou pegar mais água, para vocês calcularem formalmente a ordem O de cada função a seguir. Como é calcular formalmente a ordem O? É dizer, essa função aqui, ela é da ordem O de tal coisa, porque eu tenho a constante C igual a tal e o N0 a partir de tanto, ok? Mais exercício aqui, ó. O número de operações executadas pelos algoritmos A e B é, respectivamente, 8 vezes n vezes log de n e 2 vezes n ao quadrado. Determine o n0 tal que o A seja melhor que o B para todo n maior que n0. Justifique porque as duas afirmações a seguir são equivalentes. Primeira afirmação. O tempo de execução do algoritmo A é O de f de n. Segunda afirmação. No pior caso, o tempo de execução do algoritmo A é O de f de n. É equivalente? Vamos voltar para a definição. Ó. Vamos pensar aqui no pior caso. Lembra que eu falei para vocês que o pior caso ele é um limite superior. Quando eu falei da notação Big O, eu estou dizendo que o g de n domina assintoticamente a outra função f de n. Se domina assintoticamente, quer dizer que ele é um limite superior. Se é um limite superior, é o pior caso ou não é? Então é isso, galera. Quando eu falo que... Cadê? O tempo de execução de um algoritmo A é O de f de n, eu estou me referindo ao pior caso. A notação Big O, ela marca um limite superior. Sendo o limite superior, é pior caso. Perfeito? Por outro lado, pessoal, falamos aqui do pior caso, falamos da notação Big O, mas percebam que enquanto a expressão que a função f de n é da ordem O de g de n, ou simplificando, eu posso dizer que a função f é da ordem O de g, isso vai nos indicar que a função f ela é menor ou igual a g, assintoticamente falando. A gente precisa, quando a gente vai trabalhar o melhor caso, a gente precisa de um conceito que indique o contrário, que indique que a função f ela vai ser maior ou igual à função g. Enquanto no pior caso a gente está descrevendo que a função f é menor ou igual à função g, no melhor caso eu quero descrever que a função f ela é contrária, ela seria maior ou igual à função g. E para isso existe também uma notação. Essa notação ela é diferente. Ó. Aqui é f, é da ordem Big O de g. Aqui eu quero uma notação diferente que nos indique o inverso. Essa notação é a notação ômega, que é denotada por essa letra grega aqui, que é exatamente a letra grega ômega. E essa notação ômega, diferente da notação Big O, ela vai definir um limite assintótico inferior. G de n é dominada assintoticamente por outra função f de n. Aqui nós vamos denotar que f de n é ômega de g de n se existem constantes positivas c e n0, tal que 0 é menor ou igual a c vezes g de n, que vai ser menor ou igual a f de n para todo n maior ou igual a n0. Percebam que essa definição é o inverso da definição do Big O. Se vocês lembrarem do gráfico do Big O, a função c vezes g de n ficava em cima. Agora que eu estou falando da notação ômega, c vezes o g de n vai ficar embaixo. Deu para entender a diferença antes de eu chegar nos exemplos? Tendo entendido a notação Big O, fica fácil entender a ômega. Vamos para o exemplo aqui. Aqui, quando eu falo dessa notação ômega, na verdade eu estou usando um modo assintótico para informar que uma função cresce a uma taxa que é maior ou igual a uma outra função. Quer dizer que eu tenho um limite inferior. Eu não vou
meu algoritmo ele nunca vai ser mais rápido do que esse limite inferior. Exemplo, minha função f de n é 3 vezes n vezes log de n mais 2n. Eu estou dizendo que essa função ela é ômega de n vezes log de n. E eu provo que ela é ômega de n vezes log de n definindo minha constante c e meu n0. Nesse caso aqui, eu provo que essa função ela é ômega de n vezes log de n, definindo a constante c igual a 3 e o n0 igual a 2. Se eu definir a constante c igual a 3, quanto é que é c vezes ômega de n vezes log de n? Vamos para o segundo exemplo. Ó. Se o f de n ele é 3n ao cubo mais 2n ao quadrado, e eu estou dizendo que ele é ômega de n ao cubo, quais seriam os valores de n e c? Qual seria o n0 e o c? E aí, galera, já perto de terminar, quando o tempo de execução de um algoritmo ele é, por exemplo, da ordem O de n ao quadrado, a gente está afirmando que para qualquer valor de n, independente que entrada específica de tamanho n seja escolhida, o tempo de execução sobre essa entrada vai ter um limite superior que é determinado por uma constante multiplicada por n ao quadrado. De forma análoga, de forma bem semelhante, quando a gente usa a notação ômega por outro lado, a gente está querendo dizer que quando o tempo de execução de um algoritmo ele é da ordem ômega de n ao quadrado, significa que independente de qualquer entrada específica de tamanho n que eu escolha, o tempo de execução sobre ela é pelo menos, ou seja, tem um limite inferior de c multiplicado por n ao quadrado, pensando em n como um valor suficientemente grande. A notação Big O define um limite superior. Então, eu vou definir uma constante que seja a constante que meu algoritmo nunca vai executar pior do que ela. Quando eu defino a notação ômega, eu vou definir também uma constante. Só que agora eu vou definir uma constante que meu algoritmo nunca vai executar de forma melhor do que ela. Quando eu troco da notação ômega da notação Big O para a notação ômega, o que eu estou definindo é isso. Eu estou trocando o limite superior por um limite inferior. Então, quando eu estudo um algoritmo, quando eu analiso e defino a sua ordem Big O e a sua ordem ômega, quando eu defino formalmente, eu escrevo as constantes e os n0s, eu estou criando uma faixa segundo a qual o meu algoritmo vai respeitar. Ele nunca vai rodar acima daquilo, mas também nunca vai rodar abaixo disso. Deu para entender o que a gente está fazendo? E aí, justamente por conta disso, pessoal, existe também a notação θ. Ela é utilizada para afirmar que duas funções crescem a mesma taxa até fatores constantes. É uma junção da notação Big O com a notação ômega. Quando a gente diz que uma função f de n ela é θ de g de n, significa que f de n ela é Big O de g de n e f de n é também ômega de g de n. Vamos voltar para esse primeiro exemplo aqui da notação ômega. A gente já viu aqui, por essa constante c e por esse n0 aqui, que essa função ela é ômega de n log de n. Se eu for usar a ordem Big O, essa função aqui é da ordem O de quanto? N log de n também. O que vai mudar é a constante, talvez o n0. É ou não é? Qual seria a constante para a ordem Big O? Aí no caso seria 4, né? 4. E aí o n0 a gente calcula. Então, se essa função ela é ômega de n log de n, e a gente acabou de ver que ela é O de n log de n, significa o quê? É θ. É θ de n log de n. E aí, quando a gente vai formalizar a notação θ, a gente precisa definir mais coisas. A gente precisa definir constante C1 e C2. Por quê? A constante C1 é para justificar a parte
que ela é ômega, e a constante C2 é para justificar a parte que ela é Big O. Então, C1 vezes G de N vai ser menor ou igual a F de N, que é menor ou igual a C2 vezes G de N. A diferença aqui é que o nosso N0 ele vai ter que valer para as duas constantes. Para a constante que define o limite inferior e para a constante que define o limite superior. Entenderam a definição? Partindo aqui para o gráfico, eu tenho minha função f de n, eu vou definir uma constante C2, que é o limite superior, eu vou definir uma constante C1, que é o limite inferior, e eu vou definir o N0, tal que a minha função f de n vai ficar sempre dentro desse limite a partir do N0. Então, se entenderam a definição, pessoal, eu quero que vocês façam essas atividades aqui. Com essa atividade, eu me despeço de vocês, que eu tenho que ir para a aula de programação web. Eu já vou colocar agora esse slide no Siga para vocês fazerem essa última atividade aqui. Aliás, eu não vou colocar agora não, mas copiem aqui o que eu quero. Eu quero que vocês definam C1, C2 e N0, que justifique que essa função aqui, a primeira, por exemplo, ela é θ de n vezes log de n. E eu quero que vocês definam C1, C2 e N0, que justifique que essa função 2n ao quadrado menos 3n é θ de n ao quadrado. Anotaram? Então é isso, galera. Essa aula ela parece complicada porque o formalismo ele não é trivial, mas na prática é muito fácil aplicar essas notações. É só aprender a calcular as constantes e o N0 e vocês já calcularam vários aqui nessa aula. Portanto, agora à tarde eu já vou editar essa aula, disponibilizar para vocês, revejam a aula quantas vezes forem necessário. Se tiverem a oportunidade, quem pegou o livro do Cormen, dá uma lida nesse conteúdo no livro do Cormen, que vale a pena. Próxima aula eu ainda vou falar de mais 2 notações e a gente vai entrar em mais exemplos práticos, certo? Então não deixem de estudar, não passem o carnaval sem estudar, pelo amor de Deus. Eu já li recentemente, hoje de manhã, que o Comitê de Biossegurança lançou uma nota recomendando o retorno presencial a partir do dia 3 de março, se eu não me engano. Eu penso que o CONCEP vai se reunir, eu acho que amanhã o CONCEP vai se reunir para definir isso daí. Portanto, existe uma probabilidade grande de nos encontrarmos no dia 3 de março de forma presencial. Nos encontrando ou não, estudem, se preparem, que agora esse assunto vai ficar cada vez mais legal e mais dinâmico, tá certo? Grande abraço a todos, bom carnaval, se comportem, vamos lembrar do distanciamento social, porque a Covid ainda não acabou, e se tudo der certo, nos encontraremos na próxima semana de forma presencial ou aqui virtual. Abração, galera, tchau, tchau.